superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho nos apresenta Jesus que passava pelos povos, anunciando o Evangelho, curando doenças, mas principalmente o mais importante, Jesus que rezava. Depois de um dia de trabalho, um dia de entrega, de doação, de fazer o bem, Jesus se retirava para rezar. E ali em oração, ele provavelmente falava com o Pai tudo o que ele havia vivido, partilhava suas experiências, suas alegrias, seus cansaços, seus sofrimentos, e muito mais do que só falar. Jesus buscava ouvir do Pai qual o caminho seguir, o que a vontade do Pai queria se manifestar na sua vida. E assim nós vemos que após a oração de Jesus, ele decide ir para outros lugares. Provavelmente o Pai havia mandado que ele anunciasse também o Evangelho para outros povos, para outras regiões. Desta forma, irmãos, nós devemos aprender com Jesus a rezar. Se Jesus, que era Deus onisciente e onipotente, precisava estar diante do Pai para conversar, para partilhar, para ouvir, quanto mais nós, que somos ignorantes dos desígnios de Deus, que não sabemos os caminhos que Deus sonha, deseja e aponta para a nossa vida. Nós também necessitamos parar a nossa vida, compartilharmos com Deus a nossa experiência, a nossa história, alegria, sofrimentos, tristeza, dores, sonhos, e assim ouvir dele o que viver, como viver, que rumo, que caminho deixar e quais caminhos abraçar. Por isso, irmãos, que nós hoje possamos rezar pedindo essa graça de aprendermos com Jesus a fazer o bem, mas não só viver no fazer, mas que possamos ter a nossa mente e o nosso coração unidos a Deus, para que dele aprendamos o caminho a viver e a seguir. Ó Senhor, nós vivemos num mundo extremamente focado no agir e no fazer, e muitas vezes nos esquecemos o mais importante, que era estarmos diante do Senhor. Dai-nos, Senhor, essa consciência e a compreensão de quão importante é isso.
estarmos diante do Senhor, para ouvirmos aquilo que em Tua sabedoria o Senhor nos ensina, aquilo que em Tua onisciência o Senhor nos diz. Que possamos, Senhor, muitas vezes deixar a nossa vontade para seguir a Tua, na certeza de que os Teus caminhos são melhores do que os nossos. Que possamos aprender de Jesus a parar um momento, um instante do nosso dia diante do Senhor, para partilhar a nossa vida, a nossa experiência e ouvir do Senhor qual o melhor caminho para continuarmos a nossa vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.